Boa noite, querida família. Boa noite a todos que estão nos vendo neste momento. Estamos aqui para mais uma aula sobre a palavra de Deus. Nós estamos estudando uma série de estudos de qual a maneira de amar as pessoas. Nós viemos aí de uma série de outros ensinos, em que Deus ele nos orienta a ter um relacionamento com as pessoas. Viver na sociedade com as pessoas, e nós precisamos amar as pessoas como a nós mesmos. Dando um resumo aqui para vocês das aulas que nós já passamos, já estudamos sobre essa série. Então estamos falando qual é a maneira correta de nós amarmos as pessoas, como nós devemos amá-las, assim como a Bíblia nos orienta. E daí já falamos outros assuntos sobre esse título, mas hoje especificamente nós estamos falando sobre como lidar com pessoas difíceis, e já vimos em aulas anteriores quais as causas dos comportamentos inadequados nas pessoas. Comportamento inadequado são aqueles comportamentos que fazem com que a pessoa seja uma pessoa difícil de se lidar, difícil de se conviver. São comportamentos que afetam a convivência da pessoa na sociedade. E das causas, nós trouxemos três principais, que é o pecado, a natureza pecaminosa que afetou o nosso comportamento, o gênero, o masculino e feminino, a diferença entre os gêneros, que dificulta muitas vezes a convivência, e a personalidade. Então já falamos sobre esses dois, e no momento nós estamos falando sobre a personalidade. E a personalidade ela é dividida em dois pontos aqui, que é a genética e o ambiente. A genética e o ambiente que formam a personalidade das pessoas. E aqui eu abri ainda um pouco mais, a genética tem os temperamentos. Nós falamos a aula passada, inclusive, você que está chegando nesse momento, veja nossa aula passada, nós falamos sobre os temperamentos. Falamos nas aulas anteriores sobre criação, ambiente social e cultura que está dentro ali do ambiente. E hoje nós vamos falar sobre condições de saúde, para nós encerrarmos essa série aí que estamos sobre esse assunto que nós estamos estudando. Então vamos lá. Bora para a aula de hoje. Hoje então nós vamos falar sobre condições de saúde e vamos ver como que a saúde de uma pessoa ela afeta o comportamento dela, afeta a convivência dela, e isso acaba fazendo parte da personalidade da pessoa. Algumas condições de saúde, a pessoa vai viver com aquilo para sempre, vai fazer parte da personalidade dela. Então, para nós entendermos um pouco sobre isso, nós vamos, desde o começo, entender o que é saúde. O que é saúde? Olha só o que a Organização Mundial da Saúde ela define o termo saúde. Saúde é um estado completo de bem-estar. Não é só uma questão física, mas está incluído aqui bem-estar físico. Então a pessoa está bem fisicamente, ausência de doenças, mental e social. Olha que interessante. Então não é só ausência de doença. Às vezes uma pessoa está com saúde, está saudável, significa que ela não está com nenhuma doença, ela está ali
no seu pleno vigor. Mas não é só isso. Faz parte o bem-estar físico, mas ela precisa também... Olha, só esquecendo. Eu ia já falar. Bem-estar físico, mental e social. Então ela precisa estar bem fisicamente, ela precisa estar bem mentalmente para poder conviver com as pessoas, né, e com ela mesma. E social, ela precisa socializar, ela precisa conviver com as pessoas. Então é isso que é saúde. E uma pessoa saudável, ou seja, uma pessoa que tem saúde, ela é uma pessoa agradável de se conviver. Você pode ver que na definição de saúde é isso. É um bem-estar social. A pessoa está plena fisicamente, ela está plena mentalmente e ela está plena socialmente. Ela consegue se socializar bem. Então significa que uma pessoa saudável, ela é sociável. Uma pessoa saudável é fácil de se conviver. Mas uma pessoa que não é saudável, já nós vamos ter dificuldades de conviver com ela. E essa saúde dela muitas vezes não é plena, tem a ver não só fisicamente, mas tem a ver com a personalidade dela, que é o que nós vamos ver nessa aula. Então, para a gente entender essa questão de ter uma vida, vamos falar aqui sobre ter uma vida saudável. Vida saudável, nós temos que, para nós termos uma vida saudável, nós temos que ir atrás de qualidade de vida. Ter uma vida com qualidade. Se você for consultar com qualquer tipo de doutor, seja aquele que cuida da parte do corpo, da mente, ele vai falar que nós precisamos ter uma vida de qualidade, né? Uma qualidade de vida. Vai buscar sobre isso. Nós vimos em aulas anteriores que a vida humana, nós somos formados por 3 coisas. Lembra a tricotomia? Tricotomia significa isso. Nós somos formados por... Vou colocar a alma aqui por primeiro. Corpo e espírito. Nós somos 3 em 1. Então a nossa vida, ela é 3 em 1. E elas são, cada um tem a sua singularidade, elas são diferentes entre si, mas são interligadas na nossa vida. Faz parte da nossa vida, não tem como separar. Aí que a qualidade de vida, quando nós somos em qualidade de vida e ter uma vida saudável, é cuidar das 3 áreas. Nós não podemos cuidar de uma área só e esquecer a outra área. Nós podemos chamar aqui que são os 3 pilares da nossa vida. Os 3 pilares da vida. Então nós precisamos cuidar dos 3 pilares da nossa vida para nós termos uma vida saudável. E olha só, os gregos, já na Grécia Antiga, são os grandes pensadores, o qual nós ainda seguimos muito aquilo que eles aprenderam naquela época. Eles definiram no grego, nós usamos ainda essa palavra, eles colocaram a alma como, traduzido pelo português, psique. Então, para os gregos, a palavra psique significa alma. E o corpo, você vai ver que a gente usa ainda muito essas palavras. O corpo é a soma. E o espírito, a pneuma.
Então hoje, tanto que assim, antes a psique ela significava espírito, usava muito para espírito e vida, né? E alma, os dois. Mas, e a pneuma também. Mas houve mais essa separação, tanto que hoje, né, se usa essa psique para falar sobre a nossa mente. Lembrando que a alma é a mente e o coração. Não, As emoções, né? isso, a mente e o coração, né? Então as nossas emoções e o nosso intelecto, né? Nossa razão. Então emoções e razões e os sentimentos, né? Estão ali na nossa alma. Então o corpo é a nossa parte física, né? E o espírito é a nossa parte espiritual. Só relembrando aqui, então a trictomia é isso aí. Então nós precisamos cuidar dessas 3 partes do nosso corpo. Então eu vou apagar aqui só para a gente entender essa questão de como funciona a vida humana. E aí eu quero colocar aqui então esses 3 pilares. A nossa mente, vou inverter aqui. Então vou colocar primeiro a nossa parte física, que é o nosso corpo. Certo? A nossa mente, nosso intelecto. Vou colocar o coração aqui também. Que é a sede da razão e os sentimentos, né? Que é a nossa alma. E o nosso espírito. Parte espiritual. Aí o que acontece? Se nós estivermos com algum problema nessa área, na parte física, eles estão tão interligados que vai acabar afetando nossa mente, os nossos sentimentos. É a forma como nós enxergamos, como nós lidamos com o mundo. Da mesma forma, a parte espiritual. Se nós não cuidarmos da nossa parte espiritual, as outras áreas da nossa mente, da nossa vida, perdão, ela também vai ser afetada. E isso afeta a forma como nós nos comportamos com as pessoas, como convivemos com elas. E aí, se a gente tem problema nessas áreas, a gente precisa buscar ajuda. Uma coisa que a gente tem que ter sempre a humildade é de entender aonde nós estamos falhando, que nós somos falhos, em todos os momentos nós vamos errar, e que nós estamos precisando de ajuda, porque nós estamos com algum problema, né, nessas áreas da nossa vida. Nós precisamos buscar ajuda, até porque nós não somos especialistas nisto, né? Eu não tenho como saber se eu estou com algum tipo de doença, eu estou me sentindo mal, eu não tenho como eu fazer o meu próprio diagnóstico, eu tenho que buscar ajuda de quem estudou, de quem é especialista nessa área. E aí existem especialistas para cada área. Então quando você tiver com algum problema físico, quem que você tem que procurar? É o médico. Que ele vai tratar as doenças, né? Então problemas físicos são as doenças. E quem trata isso é o médico. A gente só para a gente entender, a gente não vai se ater nessa parte, que não é a intenção dessa aula, né, de falar sobre as doenças físicas, mas só para a gente entender que nós precisamos cuidar dessa parte física do corpo para nós termos saúde. É a parte plena. Então, a parte física, a gente
tantas outras áreas também, a gente trata de duas maneiras, que é com a prevenção primeiro, né? Então você, sabendo que você pode ter alguma doença, você se previne, né? E evita isso, e com o tratamento. O tratamento é quando você já deixou, né, acontecer aquela doença. Lembrando que tem doenças que fogem do nosso controle, mas nós precisamos sempre não ignorar a parte física do nosso corpo. E sempre que possível, se a gente conseguir colocar na nossa rotina, aqui em casa nós estamos tentando, né, Priscila? Mas nós vamos conseguir colocar na rotina. Isso aqui é para todas as pessoas, exercícios físicos. Uma luta o exercício físico, meu Deus. Mas depois que a gente faz, a gente fica tão animado, né? É tão prazeroso depois. Mas prazeroso. Até começar é o problema. Então o exercício físico, ele muda, ele vai prevenir, né, doenças no corpo físico e vai afetar a sua alma. Vai afetar ali a sua própria mente. Você vai estar melhor mentalmente, você vai estar melhor nos seus sentimentos, nas suas emoções ali, por causa do físico teu, de você ter buscado uma melhora na parte física aí do corpo, tá? E também lembrando que isso pode afetar até a vida espiritual da pessoa. Entendeu? Então, se você às vezes não tem, você está desanimado, né, porque fisicamente você está desgastado, você acaba às vezes nem tendo a animação, disposição, obrigado, disposição para buscar a parte espiritual. Então isso vai afetar também na parte espiritual. Então a gente precisa o quê? Na parte física? Cuidar de fazer exercícios físicos, cuidar de ter uma alimentação adequada. E procura, é bom a gente sempre, hoje é interessante que a gente tem na internet vários especialistas que fazem vídeos gratuitos para as pessoas sobre como ter uma alimentação adequada, como fazer exercícios físicos, né? E sempre tá prevenindo para que você tenha uma vida física plena, né? Nós dizemos assim, plena. E ali também é importante o sono, né, no físico. O descanso. Obrigado, Priscila. Isso aqui também é importantíssimo, o descanso adequado. Né? Então, uma boa noite de sono, de descanso, vai trazer aí grandes benefícios para a parte física, né, A alimentação da sua que vida. você colocou entra na alimentação saudável, né, equilibrada, na verdade. Exatamente. Alimentação saudável, alimentação adequada, né? Equilibrada. Pode comer as coisinhas que não são saudáveis, mas tem que ter um equilíbrio para Tem equilíbrio. Vai estar lá os especialistas da parte, vão dizer todos os alimentos, principalmente os alimentos industrializados, que a gente deve tirar, né, os processados, né? A gente tem que tirar da nossa alimentação, se puder eliminar, né? E aí, enfim, a gente tem que buscar os especialistas que vão conseguir nos orientar nesse sentido para a gente ter uma vida saudável de prevenção, para a gente evitar ter uma doença, melhor, né, a gente cuidar da nossa saúde para que não venha a ocorrer de a gente ter doenças aí. Né? E se tiver, não foi um descuido nosso. Lembrar sempre disso, que não seja, se acontecer algo que piore, né, que dê problemas na sua saúde, não seja por descuido seu, né, descuido nosso. Negligência. E a alma, nós temos aí, eu lembro que nós colocamos lá que a alma, ela é a nossa psique. Então, deixa eu colocar aqui, que a parte física é a soma, né? Então a alma, assim, ela vai ter problemas também na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Mas quem vai cuidar disso não é o médico que cuida das partes físicas. Lembrando que assim, muitos problemas que ocorrem aqui com a nossa psique não são doenças. Então, se não é doença, então tudo que é doença, ela tem cura. Existem doenças que não têm cura? Tem, mas porque não encontraram ainda. Mas as doenças a gente consegue curar. Mas já alguns problemas aqui na nossa mente, elas não têm cura.
mas sim tratamento. Que você vai conviver com aquilo o resto da sua vida, e aí que é a parte que a gente vai mais falar sobre essa aula, porque é aqui que vai fazer parte da sua personalidade, porque você vai conviver com aquele comportamento, os problemas na tua psique, na sua mente, ela vai afetar o seu comportamento, né? Vai afetar a tua emoção, como você se sente, né? Juntamente com como você convive com as demais pessoas. E quem que vai cuidar disso? Eu vou falar, para dar mais espaço, eu vou falar primeiro da parte espiritual. Aí eu volto aqui, porque aqui existe mais especialistas que tratam dessa área. Então, falando um pouco antes aqui, a espiritual. Então, a espiritual, também você vai ter problemas espirituais. E os problemas espirituais não é o especialista que cuida ali da tua mente, né? E nem o especialista que cuida ali da parte física. Já é diferente. Que aqui vai ter que ser um líder espiritual. Você pode buscar ajuda sozinho? Claro que pode. Mas há momentos que você não está preparado para isso, para resolver. Quando a gente encontra algum problema em nós, geralmente nós vamos ter que pedir ajuda. Porque nós temos que reconhecer isso, que nós não temos condições de resolver aquele problema. E nós vamos precisar de ajuda. A Bíblia, aqui na parte espiritual, nós temos a Bíblia. Mas uma das condições que Deus nos coloca é a viver em sociedade, é a comunhão entre os irmãos. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que precisar buscar a ajuda de um líder espiritual. Né? Seja na igreja lá, o pastor, né? Alguém, não necessariamente precisa ser o pastor, mas alguém que você reconhece como alguém elevado espiritualmente, mais elevado do que você. Então essa pessoa vai ter condições. Eu vejo ele como uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, que vai ter condições de me ajudar nesse sentido. Então nós vamos ter problemas espirituais, por exemplo, possessão demoníaca. A possessão demoníaca, a pessoa que é possuída por demônios, ela vai ter atitudes e comportamentos que não tem como a gente conviver com ela. Pessoas totalmente agressivas, pessoas com comportamentos esquisitos, às vezes, no olhar, nossa, a pessoa começou a reagir de uma maneira de querer tirar a própria vida, querer matar alguém, querer agredir. Então, às vezes, a possessão demoníaca. E acontece de confundir, às vezes, com problema mental. Já houve caso, eu uma vez orei por uma menina que ela estava possuída. Não cheguei a orar pessoalmente por ela, mas através da tia dela. A tia dela me pediu oração, que ela foi possuída por demônios, aí queria tirar a própria vida, elas não sabiam o que fazer, pediram para um líder espiritual naquela época ali, orar para aquela pessoa, ele orou e não conseguiu expulsar aquele demônio. E ela foi amarrada para um hospital. Para ter um tratamento psiquiátrico, mas sendo que o psiquiatra não vai conseguir resolver aquele problema. Porque aquilo é um problema espiritual. Então a gente precisa primeiro, nos problemas que a gente tem, identificar e qual é a área da nossa vida que aquele problema está ocorrendo. E olha que interessante, a possessão demoníaca ela pode afetar e vai afetar a sua mente, e ela pode afetar também a parte física. Porque possessão demoníaca pode gerar doenças físicas na pessoa. E pode tratar, você pode levar para um médico, o médico não vai achar o problema. Ele não vai achar a causa daquele problema. Para você tratar o problema, você precisa achar a causa. O que está causando aquilo. E não vai achar, sendo que é por causa de uma possessão de demônio. Eu tive... Uma vez eu consegui ver isso, eu tive uma experiência sobre isso. Sobre possessão demoníaca, que afetou fisicamente o corpo de uma pessoa.
Eu estava com um amigo meu, fui visitar ele em Mato Grosso. Hoje ele é pastor, o Reginaldo. E ele orava muito assim pelas pessoas, para curas, para expulsar demônios. E trouxeram, nós estávamos na igreja lá, e trouxeram uma mulher que ela estava com um problema nas pernas e fazia muito tempo que ela não andava. Então eles trouxeram, ela não estava com cadeira de roda, mas trouxeram ela no colo e colocaram para que ele pudesse orar por ela, colocaram ela sentada numa cadeira bem na frente dele. Quando ele colocou a mão na cabeça dela para orar, os demônios se manifestaram. Ela estava possuída de demônios. E ele expulsou o demônio, e quando ele expulsou o demônio, ela levantou da cadeira e saiu andando. Nossa. Então a gente precisa primeiro entender que nós estamos doentes, para quem estiver passando por algum problema, e a gente vai passar por problemas da nossa vida, né? A gente precisa identificar qual é o problema, sabe? Primeiro, saber que você tem um problema. Opa, eu tenho um problema. Tem que reconhecer. Né? Reconhecer. Eu tenho um problema e eu preciso de ajuda. Eu não vou conseguir resolver isso aqui sozinho. Mas quem que pode resolver? Qual que é o problema? Se é físico, se é na tua alma ou se é espiritual. Porque se você procurar no lugar errado, né, você não vai conseguir resolver. Então, deixa eu só apagar para dar espaço aqui, para a gente poder falar sobre problemas de alma. E o problemas de alma, aí nós vamos ter 3 tipos de profissionais que vão cuidar disso. Que é o neuro. O neuro, ele vai estudar a parte física do seu cérebro. Ele vai fazer um mapeamento. Se você está com um problema mental, você vai passar para um neuro, ele vai tratar ali a parte física, ele vai fazer um mapeamento para entender lá no seu cérebro aonde está o problema. Para encontrar no seu cérebro ali, como é que a gente pode falar? É onde anormalidades, mas enfim, o que está afetando no seu cérebro, qual que é o problema, qual parte do seu cérebro está com problema, né? Para poder te ajudar. Já aí nós temos uma outra área, que é a psiquiatria. Opa, vamos ver se é Vou colocar psiquiatra aqui, sabe que é a parte da psiquiatria. A psiquiatria, ela vai estudar como ela vai tratar o teu cérebro, como que aquele problema no teu cérebro está afetando o seu comportamento. É isso que ele vai analisar. Opa, né? Às vezes você vai ter que passar por todos os profissionais, né? O neuro vai olhar o teu cérebro para identificar onde está a anomalia, onde está o problema. Identificando o problema, o psiquiatra vai passar para o psiquiatra, para o psiquiatra poder dizer qual é o seu tratamento. Aquele problema que está ocorrendo lá no teu cérebro, o que tipo de problema ele desenvolveu em você. Aí que tipo aí você vai precisar usar medicamento. Lembrando que esses problemas aqui são problemas sem cura. Não é com a parte física que a gente pode curar. Isso pode se tratar. É para você poder melhor aí conviver com, poder viver, né, em sociedade, poder viver contigo mesmo. E aí nós temos a outra área, que é a psicologia. A psicologia, ela vai tratar o comportamento em si. Então ela vai te ajudar a você se comportar, será que podemos usar essa palavra, se comportar melhor? A psicologia vai te ajudar você a lidar com os seus problemas, melhor assim, com os seus problemas mentais, vai tentar te ajudar ali a você viver com aqueles problemas, lidar com aqueles problemas ali, né? É que o psiquiatra, ele é o único médico que consegue medicar. Daí o psicólogo que faz o acompanhamento de comportamentos. Comportamento. Terapias, ajuda, no caso, a pessoa saber lidar com a situação. E o neurologista é a parte mais geral, na parte do cérebro ali, né? Deixa eu colocar aqui neurologista, né? Que é melhor.
fala às vezes neuro, mas é neurologista. Obrigado, Priscila. Tá? Então existem problemas que o neurologista vai tratar. Já existem problemas que o psiquiatra é quem vai tratar. E existem problemas que é o psicólogo. Exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, quando a pessoa ela tem a doença, nós podemos chamar de doença, mas não tem cura, que é o Alzheimer. Que isso ataca, né, afeta em pessoas de idade. Né? O Alzheimer causa o quê? Esquecimento. Né? Afeta as pessoas, ela esquece de pessoas que fazem parte do seu convívio ali, da sua família. Pode esquecer, né, o nome dos filhos, esquecer quem são aquelas pessoas. E vai se tornar uma criança. Você vai ter que vigiar aquela pessoa 24 horas por dia. E quem trata isso é o neurologista, porque isso é um problema no cérebro da pessoa, tá? A oxidação dos neurônios, né? Eles começam a se oxidar entre eles e vai tendo uma diminuição, né? E daí na parte da psiquiatria, para poder dar a medicação, que daí entra a questão do esquecimento, Alzheimer, que dá mesmo. Exatamente. Então aqui, até a pessoa que tem Alzheimer não tem o que fazer, ela vai denegrir, né? Não é a palavra denegrir, como é que é? Vai ficar cada vez mais pior, né, naquela doença, e ela não tem como. Vai chegar uma hora que ela vai esquecer de todo mundo, enfim. Né? E aí as pessoas elas têm que aprender a conviver com as pessoas que têm Alzheimer. E o mal de Parkinson. Eu acho que são essas principais, que é o Alzheimer e o mal de Parkinson. Eu não lembro exatamente como que é o Parkinson. Parkinson, ele tem a ver com o neurotransmissor, a dopamina, que é um neurotransmissor do cérebro, mensageiro do cérebro, né? Então, quando tem falta da dopamina, deficiência de dopamina, ele dá Parkinson, que daí a dopamina é responsável pelos movimentos do cérebro, do corpo, né? E daí acontece isso aí. Então, o neurologista, ele vai tratar desse tipo de doença. Então, não vai psiquiatra nem psicólogo, essas doenças, tá? Porque isso não vai resolver. O psiquiatra não vai conseguir resolver, nem o psicólogo vai conseguir resolver esse problema. Já é um problema degenerativo, né, da mente. E é só o neurologista que trata. Daí tem os problemas que o psiquiatra só que trata, que é os problemas, vou colocar aqui o toque, que ele vai medicar, no caso, né, esses tipos de doença, depressão, a doença da depressão, e o toque, para quem não sabe, o toque é quando as pessoas, transtorno obsessivo compulsivo. Então ela tem esse transtorno, ela tem obsessão por fazer alguns rituais, né? E ela não consegue controlar aquilo. Então ela vai fazer alguns rituais, ela precisa ficar batendo em alguma coisa, mexendo em alguma coisa. Esse é o tipo de transtorno que a pessoa tem, e a gente precisa entender isso, porque não é um comportamento que a gente vai conseguir mudar. Para de fazer isso, para de... É a mente da pessoa, ela está numa luta ali que ela não consegue controlar aquilo ali. Então o psiquiatra trata desse tipo de problema. E o problema da depressão, que é um problema que assola a humanidade nos dias atuais, né? Que a pessoa, quem tem depressão, ela não tem prazer de viver. Ela não sente prazer em nada, né? E ela vive num momento aí de que ela não... Às vezes alguns acabam tirando sua própria vida porque ela não vê razão mais para viver. Né? De tão difícil que é para a pessoa ali. E é um problema. Não, a gente vai falar, larga de ser bobo, né? Reage, não é. Isso ela está lutando contra a sua própria mente, que está deixando ela para baixo, sem prazer de viver. E aí nós temos
a bipolaridade, que é um transtorno também, um transtorno bipolar. Bipolaridade, você vai ver uma pessoa que parece duas pessoas. Ela se transforma totalmente. Uma hora você está vendo essa pessoa totalmente ativa, acelerada, né, com mania de grandeza, quer se aparecer, quer fazer, não dorme, quer perfeccionismo, quer fazer um monte de coisa. E daí, num outro momento, você vai ver essa pessoa depressiva, não querendo fazer nada, sem prazer para fazer nada, se isola, uma pessoa que vai se isolar socialmente, né? E aí você fala, mas o que acontece? Uma hora tá assim, uma hora, né, tá desse jeito. É uma pessoa que tem transtorno bipolar. E sabe o qual é importante a gente saber essas coisas? Porque se a gente entender os sintomas desses tipos de problemas de saúde, essas condições de saúde, e às vezes a pessoa tem um transtorno, mas às vezes ela tem um transtorno e não foi diagnosticado ainda. A pessoa tem um diagnóstico é uma coisa, você sabe, né, que aquela pessoa ela tem algum tipo de transtorno, ela tem um problema ali mental muitas vezes. Mas às vezes não foi diagnosticado. Por isso que é muito importante, seria muito importante a gente buscar entender os sintomas, entender, né, esses comportamentos que são pessoas extremamente difíceis de se lidar, né, pessoas ali que porque aquilo é muito forte na mente dela, mas a gente que precisa aprender a lidar com ela. Entender que aquilo é um problema, é uma luta que ela está tendo com a mente dela e ajudar nesse sentido. E a psicologia, ela vai cuidar mais, ela vai te ajudar você a vencer esses problemas mentais que você tem. Essa luta que há na mente da pessoa que está passando por aquele problema. Por exemplo, quando a psicologia vai tratar especificamente ali na sua área, né, às vezes sem passar alguma medicação, alguma coisa desse tipo, as fobias, que são os medos exagerados de alguma coisa, né? Existem fobias variadas, né? Um medo ali que a pessoa vê por exemplo, medo do escuro, né? Medo de lugar fechado. E esses tipos de fobias, elas foram gerados por alguma coisa que aconteceu, algum trauma, né, na infância, em algum momento da sua vida que faz ela ter esse tipo de comportamento. E ela precisa de ajuda. Isso não é bobeira. A pessoa, quando tem um medo exagerado sobre alguma coisa, não é bobeira, ela precisa de um tratamento. E a gente precisa estar sempre atento com as pessoas quando tem esse tipo de comportamento. Também, autoestima. Existem pessoas que e isso tem muito a ver também, voltando, com a criação, né, como ela foi, o ambiente que ela viveu, que ela não tem autoestima nenhuma. Então, quando você elogia a pessoa, você diz, ela sempre vai terceirizar aquele elogio. Não, você foi muito bem. Não, qualquer um poderia ter feito. Não, você foi muito bem. Não, foi o fulano ali que ajudou e tal. Então, nunca ela vai trazer, ela nunca vai achar que ela merece aquele elogio. Porque ela se olha para si mesma, se olha no espelho, ela não se acha uma pessoa capaz, não se acha uma pessoa bonita, né? Não se acha uma pessoa que vai fazer alguma diferença na vida dos outros. E ela precisa de uma ajuda de um psicólogo. A gente tem que ficar atento nesse tipo de comportamento. Sempre quando alguma pessoa que se elogia, ela nunca traz esse elogio para si, nunca agradece. Não, muito obrigado. Você se esforçou demais e tal, mas ela nunca agradece por isso, mas sempre terceiriza, sempre rejeita esse elogio, ela pode ter um problema sério de autoestima. E estresse. Então, só para a gente ter uma ideia, quais são os problemas da mente que nós vamos identificar e quem vai tratar desses problemas, né? Então, a gente não vai levar, né, ou tentar solucionar um problema
que seja na mente, né? Como eu já falei lá, para um líder espiritual ou para um médico, mas sim para a área correta. A gente até viu, né, Priscila, a gente estava assistindo um vídeo de um psiquiatra cristão que ele tratou um caso, por exemplo, de uma pessoa que não tinha nada a ver com a psiquiatria, que ela estava tendo, conversando, achando que estava conversando com Jesus, e a família dela achou que ela estava tendo algum problema mental, porque ela ouvia Jesus falando, ouvia a voz de Jesus, e o psiquiatra foi conversar, foi ver e começou a analisar o comportamento, ver o comportamento da pessoa ali, e viu que não era um problema psiquiátrico. Não se encaixava com sintomas, com problemas psiquiátricos. E era um caso de possessão demoníaca. Era o próprio diabo na mente da pessoa ali, colocando esses tipos de pensamentos, né? E ela ouvia, né, o diabo falando, achando que era Jesus. E isso afetou a mente dela. Isso começou a destruir a mente dela. E esse psiquiatra conseguiu ajudar ela para ela ter força para lutar espiritualmente contra aquilo, medicando ela para que ela melhorasse a sua mentalidade. Para ela poder combater, ela ia para a igreja, tudo. Então para ela poder receber aquela ajuda. Olha que interessante. Então você precisa estar pleno mentalmente até para você buscar as coisas espirituais. É tanto que pessoas que têm problemas mentais, elas vão ter problemas de ser uma pessoa espiritual também. E às vezes acaba julgando aquela pessoa pelo comportamento dela. Não, aquela pessoa nem cristão é aquela pessoa com comportamento, mas ela às vezes tem um problema mental. Ela não consegue trabalhar com as coisas, com os ensinamentos de Cristo e tal, porque a mente dela não permite que ela consiga absorver aquele tipo de ensinamento. Então primeiro ela vai ter que cuidar da parte da saúde da sua mente, para que ela seja plena espiritualmente. Então olha só como as coisas, e as coisas elas são muito ligadas, então você precisa cuidar, você não pode deixar de lado menosprezar a parte física do seu corpo. Não, Deus só quer o coração, Deus só quer a nossa mente, nosso coração. A parte física, opa, você tem que cuidar da parte física, é essencial, para que não afete as outras partes. Você tem que cuidar da sua mente também. Cuidado você tem que ter uma autoestima, cuidado com o estresse, cuidado com os medos, né, com essas coisas que acabam afetando a sua mente e vai afetar a sua vida espiritual também. E nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, porque se nós não cuidarmos, ela vai afetar as outras áreas. Olha como que é ligado. Olha que interessante, eu estava assistindo um psiquiatra cristão também, explicando que existem doenças, como eu trouxe um caso aqui para vocês, de um problema espiritual, uma possessão demoníaca, e a pessoa estava com problema na parte física. Acontece de problemas na mente afetarem a parte física também. Essas são chamadas as doenças psicossomáticos. Não lembro, agora só não lembro se tem 2 S. Não. 2 S. 2 S, né? Uhum. Aqui, né? Uhum. Então, as doenças psicossomáticas. Então, a parte da psique e a parte do corpo. O que são doenças psicossomáticos? São doenças que são problemas na mente, a origem do problema é na mente, na alma da pessoa. Mas ela gera um problema na parte física. Então a pessoa lá está sentindo uma dor de cabeça. Vou dar só um exemplo aí, eu não sou especialista nessa área, mas vamos dizer que a pessoa está passando uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor na perna, e ela vai procurar um médico, e o médico vai fazer os exames para identificar a origem do problema, para ter um tratamento, uma medicação. E ele não vai encontrar problema algum. Mas você não tem problema nenhum. Por quê? Porque o problema está na mente. E a pessoa está procurando ajuda no profissional errado. E isso é muito interessante. Assim como a mente pode afetar a parte física,
a parte espiritual também pode afetar a parte física. Certo? Então a gente vai falar aqui, para encerrar, essa parte de condições de saúde, de transtornos que eles afetam as três áreas. Preciso dos três aqui. Não é só o neurologista que vai tratar, não é só o psiquiatra e não é só o psicólogo. Vai precisar dos três profissionais. Que é o caso do... deixa eu... para dar espaço aqui. Vou apagar isso aqui. Isso aqui eu acho que ficou bem claro, né? Que é o caso do autismo, né? É TA, né? Você diz. Que é o transtorno da pessoa autista. Espectro autista. Ah, faltou o E, né? Uhum. Então é o transtorno do espectro autista. É o que nós falamos dos autistas. E nós teremos também o TDAH, passa também, né, por essas três áreas. TDAH. Isso. Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? TDAH. E eu acho que são esses dois. Eu não lembro se tem outro. Eu acho que principalmente esses dois. O Todd também tem que acompanhar como psicólogo. O Todd, né? Só que o Todd, eu acho que ele não entra aqui. Porque o Todd, ele acontece muito na infância, né? Que é o transtorno opositor desafiador. Então, olha que interessante. Mas eu vou deixar ele aqui, só não tenho certeza dessa informação do Todd, mas eu acho que o Todd ele não entra nessas três áreas. Porque o autismo, ele é um problema no cérebro. Né? Então, ele falta, o que é? Ele tem deficiência em... Uma química, obrigado. Ele tem deficiência numa química no cérebro. Tanto o autismo quanto o TDAH. É que vai afetar o comportamento da pessoa. E o autista, ele vai precisar lidar com essa condição dele. Portanto, ele vai precisar de medicação, né, também. E vai precisar... já estou indo no lugar errado aqui. Que eu apaguei aqui, né? Então, ele vai precisar de ajuda do neurologista, do psiquiatra e do psicólogo. Porque o psicólogo vai ajudar ele a lidar com essa condição, a trabalhar a mente dele. Porque olha que interessante, tanto o autista, o tem TDAH e o TOD, eles lutam contra a sua própria mente. Que aquilo é muito forte, aquilo, né, é algo assim que eles não conseguem muitas vezes resistir àquelas ideias. E olha só, o autista, vou trazer algumas para vocês identificarem, de repente, porque, que nem eu falei, às vezes as pessoas elas não têm diagnóstico. Alguns têm, tanto o autista como o TDAH, eles já usam um cordão para que você identifique que aquele comportamento é porque a pessoa tem um transtorno. Ela não está tendo aquele comportamento porque ela foi mal educada. É claro que a educação ajuda muito, né, o autista a lidar com as situações da vida dela. Mas é porque isso é uma condição de saúde dela. Isso vai fazer parte da personalidade dela. Que é a forma como ela vê o mundo, é o padrão que ela tem, que ela vai estabelecer do mundo, através da sua personalidade. Então, olha só, o autista, ele é uma pessoa perfeccionista. Ele quer fazer tudo com perfeição. E se não sair do jeito que ele quer, né, daquela forma perfeita, pode dar uma crise. Né, nós temos o Adrian, que é nosso filho, para quem está nos vendo aí, que ele é autista, e ele passa por essas situações, né, de ter que lutar contra esse perfeccionismo. Às vezes, outro sentimento que eles têm é que quando eles
acredito que eles não vão conseguir terminar algo que começou, acaba gerando ali uma crise. Uma informação importante também é que eles são literais, né? São literais, exatamente. Às vezes você conta uma piada, né? Faz uma brincadeira ou uma... Eles não entendem as entrelinhas. Às vezes está sendo sarcástico alguma coisa, eles levam a sério. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente identificar alguém com autismo, dependendo do que você vai falar, ele vai levar a sério. Ele vai acreditar no que você está falando. Então ele vai sempre levar para a parte literal. Os autistas eles são muito sensíveis ao som, às cores, luzes texturas, cheiro texturas também. E texturas. O que isso significa? Se você falar alto com um autista é uma agressão. Se você gritar, parece que você está agredindo ele. Você está batendo nele. Então, o Ada, eu lembro que antes da gente ter o diagnóstico dele, eu ligava a Maquita aqui, alguém ligava a Maquita, ele já colocava as duas mãos. Acontece ainda, né? Mas a gente não entendia o porquê. Ele falava que aquele som estava muito alto, que ele não estava aguentando. Porque eles são muito sensíveis. Então, o som, ele afeta muito mais para um autista do que para nós. Então, eles também são sensíveis às cores fortes. Isso pode afetar muito. Eu acho que cores também, né? Nessa parte. A iluminação. Cheiro. Ele sente um cheiro das coisas. Às vezes você nem achando que o cheiro está muito forte. Parece que o olfato mais apurado. Mais apurado, isso muito bem. A audição mais apurada, o olfato mais apurado, o tato mais apurado. Então a texturazinha às vezes incomoda. Eles têm um hiperfoco, né? Isso que acaba diferenciando. Eles conseguem ver, parece um olhar diferente. Exatamente. Então olha, e isto não é frescura. O problema, nós estamos falando aqui, o assunto é como lidar com pessoas difíceis. E um autista, essa é uma condição de saúde dele, isso não é frescura dele. A gente ignorar um som alto, a gente falar mais baixo, eles não gostam muito de abraço, a forma deles expressarem amor, né? Não é você abraçando todo o tempo, eles não gostam disso. Então isso que a gente tem que tomar o cuidado para quem tem esse espectro autista. E o TDAH são crianças, pessoas, né? Porque não é só em crianças que acontece, a pessoa vai crescer e elas são super aceleradas, a 1000 por hora. E tem dificuldade em focar nas coisas, ter atenção, ou fazer uma coisa, elas estão fazendo uma coisa, daqui a pouco já estão fazendo outra, não conseguem. Para o meu filho que está aqui, nesse momento assistindo aqui a aula, é um sacrifício para ele estar sentado ali, por esses minutos ali prestando atenção na aula, porque eles querem estar sempre na atividade fazendo ali, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Rapidamente, eles entram, quando a gente faz uma rotina, a gente entra... eles não conseguem seguir ali aquela mesma rotina, né? Sempre eles querem estar fazendo alguma coisa diferente. Então, esses são pessoas que têm essa condição, é um transtorno. E ela precisa de medicação para ela poder se concentrar melhor, para poder desacelerar aí e conviver melhor aí com as pessoas. E o TOD, ele é um transtorno muito... é o rebelde. É a criança, isso dá muito nas crianças. É aquele que desobedece ordens, quer desafiar, e muitas vezes não é pirra, não é uma criança mal criada, é um transtorno. Ela vai desafiar os pais, ela vai desobedecer ordens, então a gente tem que ficar sempre atento nisso. Então olha só, isso aqui, esses comportamentos, eles vão afetar a personalidade da pessoa. A pessoa, ela vai ser assim, dessa forma. E aí ela precisa de reconhecer isso, entender a condição que ela está, buscar ajuda, para ela poder
se adequar melhor, lidar melhor com essas situações. E nós precisamos, que não temos às vezes essa condição, de saber lidar com essas pessoas. Entender o comportamento dela. Saber lidar e saber identificar também. Identificar. E já respeitar, assim, às vezes a pessoa não sabe que tem, mas a gente tem que já respeitar e acolher. Acolher. Que dar essa abertura até para a pessoa se abrir e ter essa segurança, você a confiança de contar aquilo que as dificuldades que ela tem, se aproximar, é a forma de ajudar também. Exato. E olha, um autista, ele vai conseguir se adequar à sociedade, né? E o autista ele vê o mundo por outros olhos, totalmente diferente do nosso, né? E vai ser uma luta para ele poder se adequar a esse mundo, a essa sociedade, para poder conviver, né? Aí que entra os psicólogos para ajudar o autista a lidar com esse comportamento, e aí a presença dos pais, a presença da família, para ajudar, para que essa criança possa, falando criança por causa do não piar, mas as pessoas adultas ainda se adequarem a essa vida. E quanto mais antes, né, descobrir o diagnóstico, melhor é para se ter um tratamento aí para poder a gente pessoa estava poder falando sobre a questão da interação social, que é um dos detalhes bem importantes também na Terra, que é eles têm muita dificuldade com interação social. Não porque eles não queiram ter essa proximidade, é porque a forma como eles veem o mundo, a forma como que eles acham, assim, tipo, é estranho para os outros, eles acabam afastando as pessoas. afastando. Eles Agora, se isolam mais. É. Olha só que interessante. Como a gente está falando de genética, né, essa condição de saúde, a parte genética, nós falamos sobre a aula passada sobre os temperamentos. E esses comportamentos de transtorno confundem muito com alguns temperamentos. Por exemplo, o sanguíneo. O sanguíneo, ele pode ser confundido com o TDAH. Porque às vezes o sanguíneo pode achar que tem TDAH, né? Porque os sintomas são parecidos. Por exemplo, o sanguíneo ele é totalmente acelerado. Gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não gosta de rotina. É esquecido. Rapidamente esquece as coisas. Então é o mesmo sintoma, só que o TDAH ele é elevado. Então esse transtorno ele eleva como se elevasse o comportamento do sanguíneo. E o autista ele pode ser muito confundido com o melancólico. A questão da interação social, do perfeccionismo. Perfeccionismo. O melancólico tem que ser tudo com perfeição. É aquela pessoa sistemática, né? Aquela pessoa que tem que ser do jeito dela, daquele jeito. E o autista também. Né? E eles vão brigar. Esses dois aqui vão ter essa luta, né? Com o seu pensamento para poder. E eles têm dificuldade de socializar. O melancólico porque ele não gosta, ele não gosta ali de muitas pessoas, de novidade ali. E o autista ele vai ter essa dificuldade de se encaixar na sociedade. Ele enxerga o mundo diferente, né? Então ele vai preferir o quê? Se isolar. Né? E precisa trabalhar nisso para poder... Lembrando que, né, Deus nos criou para nós sermos pessoas sociáveis, para viver em sociedade. Nós precisamos se adequar com isso. Então por isso que tem algumas pessoas, elas vão ter mais dificuldades nisso. Né? Quando Jesus ele fala para nós amarmos as pessoas, e amar exige relacionamento, exige comunhão, pessoas, os melancólicos, eles vão ter mais dificuldade. Né? Já o sanguíneo, o colérico não tem essa dificuldade. Então por isso que a gente não pode olhar para um comportamento de uma pessoa e falar, não, mas por que ela assim é tão fácil, né? A gente conviver, a gente não é. Tem que ver qual é o temperamento da pessoa e muitas vezes ela não tem um transtorno que dificulta ainda mais a convivência dela com as outras pessoas. Ele passa a ser transtorno quando ele realmente tem aquela curva, né? Quem diz, a psicóloga mesmo fala, tem aquele... Exagero. Mas antes de parecer exagero, aquilo tá dentro da normalidade. Sim. E se ele extrapolar e ele saiu da curva, tá muito exagerado,
é muito nítido esse exagero, ele tem que se preocupar. E também se traz prejuízos para a pessoa. Então ele já passa a ser um transtorno mesmo. Tem que verificar. Né? Então é isso aí. Encerramos a aula por hoje. Né? Na próxima, encerramos essa série, né, de ensinos sobre isso. E na próxima aula a gente vai falar aí sobre outro assunto. Vamos, senhor.